Vamos estar recebendo com a salva de palmas o Mário, pastor Jorge, doutor Jenner. Eu vou estar conversando aqui com o Mário enquanto a gente vai estar recebendo as primeiras perguntas. Mário, a importância de uma pessoa ser espiritualmente madura e emocionalmente saudável. A espiritualidade com a questão do emocional. Eu tenho uma visão holística da vida. Nós somos um todo. Eu tenho muita dificuldade em entender a vida por divisões. Eu creio que alguém espiritualmente saudável ou maduro é emocionalmente saudável e também fisicamente, porque a espiritualidade mexe com o nosso ser, o todo. Nós somos um todo. E eu não tenho dúvidas nenhumas que a nossa relação com Deus, aquilo que nós vulgarmente chamamos a nossa vida espiritual, a nossa espiritualidade, tem uma afetação muito grande na nossa vida emocional, em termos de estabilidade, de saúde. Eu creio que uma relação com Deus vou usar esta expressão, não sei se se entende, é emocionalmente muito higiênica. Faz uma higiene emocional diária. Eu creio que o nosso relacionamento com Deus é como que fazer a nossa higiene emocional. Não só alimenta a nossa relação com Deus, mas limpa a nossa alma, cuida das nossas emoções. Como nós fazemos higiene física, ou devemos fazê-la regularmente, diariamente, a nossa relação com Deus faz também uma certa higiene emocional. Nós ficamos emocionalmente mais fortes quando somos espiritualmente maduros. Fantástico. O Jenner já se apresentou, ele aí é médico, inclusive é o nosso médico aí da nossa família. Eu sempre, quando eu ligo para o Jenner diz: pastor, como é que você está? Então, geralmente o Jenner nos ajuda muito lá em casa. Jenner, você atende muito pessoas e ajuda muito pessoas. Como hoje, de forma simples, a gente pode ter uma vida mais saudável? Essa é uma pergunta bem complexa, mas de forma simples, existem pelo menos 3 itens que a gente não pode deixar de pensar quando se pensa em vida saudável. Uma é a questão emocional. Ter realmente, uma palavra que o senhor me disse uma vez, como é bom a gente conhecer gente saudável emocionalmente. Eu nunca esqueci isso, né? E agora, como é bom ter cabeça boa, né? Como é bom ter cabeça boa. Exatamente. E assim, a gente observa que, eu estou terminando o curso de psiquiatria, que as pessoas, mesmo que estão enfrentando doenças que não são emocionais propriamente ditas, mas são metabólicas, elas têm um desempenho melhor em toda a condição da vida se elas têm uma cabeça emocional, uma cabeça boa, tem uma emoção sob controle, saudável, né? E tenta caminhar em caminhos que levam a sentimentos bons, a guardar coisas boas, né? A segunda coisa é obrigatoriamente ter exercício físico, né? O exercício físico contínuo, ele é obrigatório para uma vida saudável, né? Para você ter ideia, os maiores cardiologistas do mundo dizem que quem não faz exercício físico deve ou vai ter algum problema cardíaco, né? Em algum ponto da vida. Então, exercício físico também agrega ao emocional e agrega também aos sentimentos, porque tem ação metabólica, né? E terceiro, ter uma boa alimentação. A gente é o que a gente come, né? Então não tem jeito. Se você come muito carboidrato, come muito sal, se você tem uma alimentação não regrada, não come na hora, se você não dorme na hora, você tem maus hábitos, você vai ter problemas com a saúde. Fantástico. Jorge, você atende muito, né? Você e a Roberta, vocês atendem muito pessoas que confundem a questão espiritual com alguns dilemas que eles passam na alma. Assim, geralmente as pessoas confundem. E aí adicções e assim por diante. Como é que você trata?
como saber o que é espiritual e o que é realmente emocional? O que é que precisa ser tratado com um terapeuta? O que é que precisa ser tratado com medicação? O que é que precisa ser tratado com Deus? O que é que precisa ser tratado ali através da palavra? Certo. Realmente eu acredito que tudo na vida ela tem um cunho também espiritual. Só que devido tudo ter sido formado por Deus, a parte emocional da nossa vida, ela também é atingida. E nós temos diversos pontos de interseção. Em que sentido? A nossa família, o nosso trabalho, são pontos chamados pontos de estresse. Não é? Nesses pontos de estresse, nós podemos abordá-los e tentar resolver de diversas formas. Então, muitas pessoas elas chegam confundindo em relação a... Será que isso aqui é espiritual? Será que isso aqui... na realidade, muitas pessoas, elas jogam a culpa tudo no espiritual. E esquecem que nós também temos uma alma. Nós temos emoção. Não é? Na realidade, nós somos espírito, temos uma alma e habitamos nesse corpo. Não é? Então, existem muitas doenças que realmente precisam de medicamentos, realmente precisam de ser acompanhados por um psicólogo, por um psiquiatra, e não é porque alguém orou por alguém, não é? Eu acredito muito na cura, já vi muitas coisas com relação à cura na minha vida e de outras pessoas, que a pessoa vai decidir por conta própria, eu vou abandonar o medicamento. Não, eu acredito que precisa ter o acompanhamento espiritual e emocional com as devidas pessoas. Fantástico, ok. Tem algumas perguntas aqui, eu queria estar lançando aqui para a mesa. Mário, quando o casal não consegue entrar em acordo em uma discussão, o que é que deve ser feito? O homem cala-se. Salva de palmas para o Mário. Mário, muito bom, Mário. Fica resolvido no instante. E as esposas dizem assim, valeu, Mário. Parou a discussão, vamos para outra pergunta. Eu acho que quem fez a pergunta está chateado. Eu não queria. Isto é para ser um congresso prático. Em vez de estar aqui com um grande discurso e faz assim, é o melhor. Fica calado, Fica pronto. calado. Está resolvido. Ai, meu Deus do céu. O Gêner, dicas para a esposa convencer o marido a ir ao médico, quando se trata de intimidade. Qualquer resposta agora vai ser longa depois da resposta do pastor, né? Eu estou ficando acanhado, mas vamos lá. Eu respondo, dicas para a esposa convencer o marido para o médico. Diga assim, só vai ter quando você for. Isso é coação e pode ser considerado crime também, né? Crime matrimonial, mas tudo bem. Isso não é bom não, pastor. Inclusive, isso pode ser usado para convencê-lo, né? Tá certo? Então, assim, o homem, ele tem que estar no controle, né? Vocês lembram disso, não? Pronto. Então, assim, uma das maneiras de você pedir para o homem continuar no controle é você falar da masculinidade dele, da preservação da masculinidade dele, da condição de beleza que ele tem, se ele for cuidar da sua saúde. A outra condição é entender que o homem, mesmo sendo homem, ele tem os seus medos, as suas ansiedades, que ele nunca vai dizer para você que tem, geralmente. Então, você acompanhá-lo ao médico, se ele quiser, pode favorecer a ida ao médico. Outra coisa é fazer com que esse médico seja amigo do seu marido. Porque se tem uma coisa que o homem gosta de fazer é rever os amigos. Então eu tenho pacientes que vão me ver só para tomar um café e aproveitam, fazem um check-up. Mas quem fez essa amizade foi uma mulher sábia. Sobre finanças aqui tem como lidar quando a esposa ganha mais que o marido e isso gera conflito. E aí eu vou estar respondendo isso aqui, né? Primeiro, quando existe isso é porque esse casamento precisa ser restaurado. Assim, essa questão de um ganhar mais do que o outro e isso gerar conflito, então tem coisas por trás que não é somente essa questão
com relação a dinheiro. Eu creio que por isso que a gente ensina, por isso que a gente sugere, por isso que a gente aconselha a ter tudo como uma só carne, tudo conjunto, entendeu? A compartilhar. As despesas em conjunto somos nós, os erros é nosso, as despesas são nossas, os investimentos são nossos. Isso, se for feito desde o começo, não vai gerar isso. Agora tem uma coisa, e aí eu vou pegar pesado com relação a homens. Tem homem que é preguiçoso mesmo. Tem homem que assim, está fazendo por merecer. Assim, a mulher estuda, a mulher se capacita, a mulher cresce, a mulher atinge coisas altas e o marido fica lá se encostando, fica lá aproveitando dessa capacidade das mulheres. Assim, você vai ter problema. Realmente você vai ter grande problema. Então, homem, gente, homem como mulher tem que crescer, os dois precisam crescer juntos. E com relação à questão profissional, realmente, assim, você que parou, deixou, largou, e a sua mulher está crescendo, você vai ter um problema. Sabe por quê? Porque é questão de orgulho. É questão de orgulho. Você tem um problema de orgulho. Então, você quer, tá certo, usufruir da sua mulher quando você deveria cooperar no todo, e você não está fazendo a sua parte. Só a sua mulher está fazendo a sua parte. Então, assim, realmente, esse casal está com um problema. Para mim, a gente já atendeu alguns casais com esse tipo de problema, né? Não existe um manual, a gente não pode dizer assim, faça isso, um manual, seguir o manual. O que eu sempre, né, a gente sempre aconselha é fazer junto, gente, é fazer junto. Tem maridos que são excelentes profissionais, tem maridos que trabalham, que dão o melhor, a esposa também, mas ela tem ela tem um salário. Se os dois estão juntos ali, isso não vai dar problema. Agora, quando o cara é preguiçoso, é incompetente e fica aí na cola da mulher, entendeu? Vou te dizer, viu? Vai dar problema. Aí o Mário tem uma resposta já, né, Mário? O que é que se faz com esse casal? Bem prático. Acho que há diferentes situações porque é que isso acontece. Tem uma que é normal, porque a mulher tem um emprego melhor remunerado do que o homem, ou tem um negócio e o homem trabalha por conta do outro. Isso não é um problema. Se isso é um problema, é porque há outros problemas por trás. Não é isso que é o problema. Isso pode demonstrar se o problema vem do homem porque se sente inferior, ou tem uma má autoimagem dele próprio, se sente que põe em causa a sua masculinidade porque a mulher ganha mais. Isso são outro tipo de problemas. Ou a mulher porque se sente orgulhosa com isso. Portanto, quando alguém diz que tem um problema porque a mulher ganha mais, o problema não é porque a mulher ganha mais, é outro problema. Também acho. Agora, é como tu disseste, eu pessoalmente creio que as finanças de um casal é o todo, não é o que é meu e o que é teu, é o todo. O que eu ganho e o que a minha mulher ganha é da família. Não há discussão, porque este ganha eu ou esse ganhaste tu. O que entra é dos dois, é da família, como o que sai é da família. Muito bom, muito bom. Jorge, o que fazer quando sua felicidade só é completa quando você agrada a todos? O problema de agradar a todos, né? Isso é algo que aflige muitas pessoas, né? Deixa eu só entendi, né? Tu pode repetir a pergunta? Pode repetir a pergunta? O que fazer quando sua felicidade só é completa quando você agrada a todos? Isso aí tem um vínculo muito ligado à codependência, né? A relação daquilo que a alma de um está ligada à do outro, né? Eu até costumo falar que é
é aquela síndrome do ET. Não é? A síndrome do ET é aquela, não sei se vocês pegaram, a época que no final do ano tinha aquele filme do Minuzinho do ET. No meu tempo tinha, né? E eu me lembro que naquele filme, o menino, quando adoecia, o ET adoecia. Quando um ficava bom, o outro ficava bom. Ou seja, existia um elo de ligação emocional muito grande entre essas duas criaturas, né? No caso, aqui entre duas pessoas. E esse elo de ligação, ele se torna essa dependência, se torna exatamente aquilo que prende a vida do outro, né? Então, eu acredito que a melhor forma de lidar com isso é a autovalorização. É o entendimento de que eu preciso me amar, eu preciso me ter como pessoa primeiro, para depois tentar ajudar as outras pessoas. E ter na mente, né, ter a consciência de que ninguém é solução de ninguém. Não é? Que ninguém é o detentor da resposta de alguém. Né? Que todas as pessoas têm suas vidas e elas precisam ser, né, como Augusto Cury fala, né, precisam ser autores da própria vida delas. Elas precisam andar com o barco delas e desenvolver a vida delas. Né? E eu sou apenas o quê? Um parceiro de caminhada. Né? Você é um parceiro de andar junto, onde vamos estar ajudando um ao outro. Não é? Tranquilo. Tem uma pergunta aqui, né? E aí eu quero lançar aqui na mesa, quem podia... Devemos evitar motel? Mas é possível também que no hotel ou pousada pode ter passado alguma coisa estranha por lá. Como preparar um ambiente espiritual antes do sexo? Eu, hein? Essa é pro Mário, viu? Mário, essa é para ti, Mário. Essa é para ti. Eu acho que vou ter que tirar um dia de jejum para conseguir responder a esta pergunta. Nunca pensei o que é preciso fazer. Já pensou? Nunca pensei. Deixa aqui eu provocar e o pessoal completa aí, né? Eu vejo que você tem diversos tipos de influência, certo? Tem vários tipos de influência. Nós não podemos negar que se você vem para uma igreja, você tem uma influência boa, você se sente bem dentro da igreja. Tem determinadas lojas que você entra e você sente uma influência pesada de uma loja. Quando você vai para um jogo de futebol, a atmosfera é diferente, você sente um outro tipo de atmosfera. Assim, tem lugares que você não é adequado, o ambiente é pesado. Então, assim, um casal que só é estimulado sexualmente quando vai para um motel, assim, tem alguma coisa que precisa ser trabalhada. Acho que não é um local que vai fazer você, tá certo? Você pode estar em outros, né, em determinados ambientes, mas assim, se eu sou estimulado e assim, vamos fazer um negócio diferente, vamos para um motel, assim, daqui a pouco não é um motel mais, daqui a pouco é um filme, daqui a pouco é um brinquedo, daqui a pouco é um negócio, daqui a pouco é não sei o quê, ou seja, sempre está estimulando, quando o estímulo deveria ser o outro, entendeu? Então, eu vejo assim, como preparar um ambiente? Gente, a mulher precisa saber preparar o ambiente, o homem também precisa saber, entendeu? Eu, quando quero alguma coisa com a dona Nenê, entendeu? Eu vou criar um ambiente para ela, entendeu? E quando ela quer, da mesma forma, a gente cria um ambiente, a gente sabe. Vixe, a Nenê quer falar, gente. Não, eu só queria dizer uma coisa. Um hotel não é um ambiente preparado propositalmente para uma prostituição ou para um adultério. Pode ser que aconteça no hotel isso, mas um motel, a gente sabe para que é preparado. Eu estava explicando aqui para o Mário, porque assim,
Na Europa, alguns países na Europa e nos Estados Unidos, o motel é diferente do que é aqui. Por isso que, né, mas o que a Neném falou é correto. Mas assim, gente, deixa eu te falar uma coisa. Na nossa experiência, sexo não salva casamento. Mas também a ausência de sexo pode trazer problema para o casamento. Então, assim, é um equilíbrio. O casal precisa ter essa saúde sexual. Outra coisa, todo dia não salva o casamento, mas também uma vez em 6 meses pode dar problema, entendeu? Então, é esse equilíbrio, não é enrolação não, eu vejo que a prática é desse jeito mesmo, né? A mulher, ela tem que saber que isso é importante para o homem tem que saber que isso é importante para a mulher, e o ambiente precisa ser, tá certo? Cada um tem que ter essa criatividade de criar. Agora, assim, um ambiente espiritual antes do sexo, gente, tudo é espiritual, entendeu? Antes, durante e depois. Pois não. Só eu creio que é importante preparar o ambiente, mas eu creio que uma das coisas mais importantes nesta área é também a espontaneidade, ser espontâneo. Porque às vezes é tudo tão preparado que se perde a espontaneidade. E é por isso que quando se é espontâneo, o local não é assim tão importante. E então eu acho que devemos sempre fomentar ou preparar a espontaneidade. Fomentarmos espontaneidade. Às vezes a preparação pode quase soar a estar na agenda, naquele dia, àquela hora. Espontaneidade, eu acho que faz muita falta a espontaneidade, e dar lugar a ser espontâneo. Quando se é espontâneo, o local não é assim tão importante, e também preparar espiritualmente. Não sei se alguém fala línguas durante o ato sexual, mas não sei se será uma boa ideia. Lá em casa, a gente tem uma preparação espiritual, entendeu? Então, assim, quando eu quero, eu me ajoelho em cima da Nenê. Na realidade, pastor, eu queria só acrescentar algo assim. Eu acho que só o próprio ato de pensar em preparar um local espiritualmente já me diz que não existe algo espiritual, não é? Então, eu vou preparar um local para poder ter uma relação sexual. Então, é como preparar um motel, por exemplo, para poder ter uma relação sexual. Acho que não combina. Eu acredito que essa relação, ela realmente tem que surgir mesmo nessa espontaneidade, nessa química que existe entre o casal, e isso tudo vem através do relacionamento, da convivência, e qualquer lugar passa a ser o local, não é? Eu acho que não precisa essa preparação, né? Eu vou orar aqui antes de, né, para poder, né, tá entendendo? Eu acho que às vezes pode até quebrar, né? Alguma coisa. Pastor, assim, por favor. Duas coisas interessantes dessa pergunta. Uma é a condição sexual, ela tem relação direta com saúde emocional também, tá? Então, assim, tem pessoas que vivem problemas emocionais profundos, tá? Que não são perceptíveis a pessoas que não têm técnicas para abordar esses problemas, tá? E acabam criando vários problemas de saúde, dores que não são visíveis anatomicamente, problemas sexuais. Um deles, autoestima. Baixa autoestima geralmente tem relação com vida sexual infrutífera, né? Ou não satisfatória. E outros problemas são problemas de saúde mesmo. Por exemplo, algumas mulheres que entram na menopausa, elas experimentam uma condição de frigidez, de falta de libido. Isso é comum, a queda hormonal leva a uma diminuição da vontade de ter relação sexual. Isso não é falta de amor, isso às vezes atrapalha um casamento. Tem homens que chegam para mim, doutor, a minha mulher tem outro. Rapaz, sua mulher é louca por você, rapaz, vem aqui, cuida de você. Ninguém que cuida do almoço, da janta, da cueca, do sapato, não ama. Isso a mulher demonstra amor através do cuidado, grande parte das vezes. E ela não estava com problemas. Eu fui conversar com ela, chamei ela ao consultório, ela já entrou chorando. Meses sem querer ter uma relação sexual com o marido, dizendo que o amava. Então, assim, na realidade, isso precisa de tratamento.
Outra condição é após a gravidez, casais jovens, que após a gravidez a mulher pode experimentar algo que a medicina ainda não conseguiu diagnosticar com precisão, que não é uma depressão pós-parto, mas é uma queda emocional de serotonina, que faz com que a mulher fique um pouco mais triste após a gravidez, ou frustrada com o seu próprio corpo, ou com dificuldade de ter a mesma relação de antes. Eu acho que muitos de vocês se identificam com isso. E assim, o homem tem que ter essa sensibilidade de levar ela ao médico, ou esperar esse momento passar para que as coisas voltem à normalidade. Você tocou um pouquinho da menopausa, quer falar mais alguma coisa sobre, pode se aprofundar mais, o período da mulher com relação à menopausa, nessa questão sexual? Pronto, a mulher enfrenta, é como os homens enfrentam a adolescência, né, a transformação do corpo. A mulher ela sofre várias transformações como a adolescência, semelhantes ao impacto da adolescência durante a vida. Um deles é a menopausa, né, que é uma queda de hormônios, né, uma condição orgânica em que a mulher tem variação emocional, tem perda de viço da pele, tem diminuição da lubrificação vaginal, né? Pode diminuir o libido, né? A vontade de ter relação sexual, ela pode ter aumento de ansiedade. Algumas mulheres nessa fase, de ser tão incompreendidas, elas acabam evoluindo com síndrome do pânico, ansiedade generalizadas, que são doenças que advêm da ansiedade não tratada, né? Uma ansiedade patológica. E aí, assim, a labilidade emocional, ou seja, a facilidade com que ela entra em desequilíbrio emocional, choro ou sensação de embotamento, ou seja, não perceber o outro, isso acontece. E o homem que está acostumado a lidar com aquela mulher, ele às vezes sofre um impacto com isso, porque ele pensa que isso tem a ver com desamor, ou com outro tipo de relacionamento, ou com uma condição que não é a condição real. Então, é por isso que a gente tem que ter um acompanhamento. São poucos os médicos que têm esse olhar, né? E aí eu aproveito para falar também da TPM, tá? Mulheres que têm TPM, uma TPM mais forte, chamada síndrome disfórica da menstruação. Olha, homens, vocês não sabem o que é isso. É algo realmente desgastante para a mulher, tá? A mulher fica como se fosse uma pré-menopausa, certo? E às vezes dura 30 dias. Aí, doutor, é só TPM? Às vezes sim, né? E quando você tem sua mulher, você toma um susto. Por que você está tão doce hoje, né? Porque é um momento de melhora, da saída da TPM. Isso tem tratamento, né? Isso tem acompanhamento. Mulheres deixam de manter os seus laços matrimoniais por conta disso. E digo a vocês, há luz no fim do túnel. Eu tenho diversos casos próximos e casos de colegas que me encaminham pacientes, às vezes ginecologistas que não conseguem fazer controle da TPM das suas pacientes, porque uns respondem de uma forma, outros respondem de outra. Às vezes com exercício se melhora, às vezes com medicação não melhora. E a gente vai tratando o casal, porque nós somos um. Gente, perguntas maravilhosas, que pena de vai dar para cobrir tudo, mas eu vou tentar. Tem um aqui, né? A Bíblia prega prosperidade, mas não só financeira. Muito bem colocado. Muitas pessoas que se convertem pensando na obrigatoriedade de serem ricos, prósperos no sentido financeiro. Até que ponto existe a correlação entre ser abençoado e ser próspero financeiramente? Quando a gente fala sobre prosperidade, o item dinheiro está dentro da prosperidade, mas não é só o item dinheiro. Então, assim, prosperidade não inclui somente o dinheiro. Para mim, prosperidade é a ausência de necessidade. É uma pessoa que ela é completa. Então, você percebe pessoas que a gente olha e, aos olhos humanos, elas são pobres, mas quando você vai perceber, elas são prósperas, porque elas conseguem viver felizes com a realidade delas, elas são felizes dentro do casamento, são felizes na questão do trabalho. Então, prosperidade e ser rico é diferente. Eu vejo que são duas coisas diferentes, uma pessoa rica e uma pessoa próspera. Nem sempre uma pessoa rica é próspera, mas uma pessoa próspera, ela é rica. Então, prosperidade, ela abrange muito. Eu vejo que Deus,
Ele quer que sejamos prósperos. Deus espera a abundância, Deus espera a multiplicação, Deus espera a inteligência, Deus espera a diligência, Deus nos concede para a gente crescer cada vez mais, mas isso não necessariamente uma pessoa vai ter dinheiro. Eu vejo, Jóia, eu estou respondendo a pergunta, o cabo liga agora desse minuto aqui no meu celular. Você voltar para cá, gente. Sim, aí então a pergunta, né? Entre ser próspero e abençoado e financeiramente. Então, mais uma vez, né? O próspero ele é rico, mas nem sempre a pessoa rica é próspera. E não é, gente, não é sobre dinheiro, não é questão de dinheiro. Assim, prosperidade, a gente não pode estar vendo, né, só a questão de dinheiro. Alguém gostaria de falar alguma coisa, Mário? Ok? Vamos lá. Aqui, Mário, tem uma pergunta. Como o casal pode lidar quando um dos cônjuges não frequenta a igreja, não vem para a igreja, não é assíduo com relação à igreja? Como é que esse casal ele deve se portar? Ou a mulher, ou o homem, ou o marido, ou a esposa? Depende Eles vinham os dois à igreja, um deixa de vir, é isso? Ou um converte-se? Exatamente, okay. um se converte. É que são casos diferentes, não é? Sim, exatamente. Num caso em que só um se converte, eu tenho um caso na minha família. A minha mãe converteu-se e durante 16 anos o meu pai não só não se converteu, como era completamente anti-igreja e proibia de ir à igreja, etc. Então, eu tenho um caso na família. O meu pai acabou por se converter de uma maneira bem engraçada. Mas a minha mãe sempre manteve uma postura de não entrar em conflito com ele por causa da fé. Ou seja, mostrar que a fé não era inimiga do casamento. E eu acho que isso é muito importante e às vezes não há sabedoria a lidar com isso, porque a pessoa que não se converte, ela começa a olhar para a fé do cônjuge como inimiga do casamento. E muitas vezes isso por responsabilidade da pessoa que tem fé e muitas vezes até daquilo que se ensina à pessoa que tem fé. E é a última coisa que eu creio que a fé é inimiga de um casamento. A fé é amiga de um casamento. Então eu penso que tem que haver muita sabedoria, paciência e no fundo confiar em Deus. Eu penso que o exemplo de que a fé não vai estragar ou prejudicar o casamento e de que realmente existe um reconhecimento da transformação pessoal do cônjuge que aceitou Jesus e como é que isso influencia positivamente até a vida do casal, vai despertar interesse para que a pessoa, pelo menos, queira ter conhecimento. Eu penso que a única coisa que não se deve mesmo fazer é usar a fé como uma arma de arremesso e de discussão contínua no casamento, porque isso não é de todo sábio e não vai ajudar. Esta é uma situação. A outra situação é quando os dois estão na igreja e há um que se afasta e um fica dentro e outro fica fora. Aí as coisas podem ser mais complicadas porque há que perceber porquê é que isso aconteceu e qual é a razão para a qual isso aconteceu para se poder ajudar como fazer. Quando é apenas um esfriar da fé por negligência pessoal e uma das partes se afasta, eu creio que se aplica o mesmo princípio de continuar a amar, orar, ter paciência, dar o exemplo, etc. Na minha experiência pastoral, às vezes isso acontece porque há acontecimentos, quer na vida pessoal, ou que estão escondidos, ou que estão
bem disfarçados, e que isso apenas é um sintoma de alguma coisa. Normalmente, quando os dois estão firmes na fé e um deles se afasta, não é porque simplesmente esfriou. Há qualquer assunto ali, ou na vida pessoal ou na vida do casal, que levou a esse afastamento. E há que tentar perceber o que é que está na origem disso. O que é que está na origem disso? Porque normalmente há uma razão escondida para isso. Bom, muito bom. Gente, o que é que eu vou sugerir, tá certo? A gente vai estar terminando agora, porque a gente vai estar aí começando, voltando aí às 8 horas da noite, tá bom? Às 20 horas. Jorge, dá o teu e-mail, eu vou dar o meu, o Gêner também, vou só evitar aí o Mário. E aí, vocês fizeram a pergunta, passam para a gente, tá certo? E nós vamos estar respondendo. Se você não quiser se identificar, não precisa se identificar, mas pelo menos você tem a oportunidade de fazer as perguntas que você fez, não foram respondidas, passar para nós três aqui. Quer começar, Jorge? Ok, o meu e-mail é jorgecoelho@ccvideira.com.br. Mais uma vez? jorgecoelho@ccvideira.com.br. jorgecoelho@ccvideira.com.br. Gêner? Gêner é JENER @medmais.med.br. Mais Tá? uma vez? Gêner, JENER @medmais com demudo.med.br. O meu costaneto@ccvideira.com.br. costaneto@ccvideira.com.br. Então, você fez a sua pergunta, tem a ver direcionado para o Jorge ou para o Gêner ou para mim, manda aí para o nosso e-mail, tá certo? Nós vamos estar tentando responder para vocês da melhor forma possível. Gente, muito obrigado. Podem mandar para mim também, mas sai mais caro vindo de Portugal, o conselho. Eu também acho. Por isso que eu não dou dano para o Mário, porque se você mandar para lá, você vai pagar mais caro, entendeu? Então, muito obrigado, tá bom? E antes de você ir,